Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sou a Samia Tassino e nós estamos começando mais um Leadercast. O tema de hoje é como me tornar um líder ambidestro. A gente sabe que a velocidade do ambiente de negócios está mudando e tem impactado profundamente as organizações. Nesse sentido, a capacidade de adaptação rápida tem se tornado questão de sobrevivência para as empresas. Os negócios precisam se preparar para as disrupções que estão por vir. Este é um pouco do cenário que cabe ao nosso tema. Nós vamos falar por aqui sobre a capacidade das lideranças de comandarem os tipos de negócios que nós temos hoje, cuidando da eficiência, da rentabilidade e, ao mesmo tempo, olhando para o futuro. E para bater esse papo, a gente tem dois convidados muito especiais aqui. A Bruna Tenório, gerente de pré-vendas de Enterprise, e o Luiz Massad, nosso CHRO. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Samia, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e o papo promete, um tema super legal e super relevante para o momento que a gente está vivendo. Com certeza, gente. Bom, mais uma vez, muito obrigada. E eu acho que um ponto muito importante para a gente realmente começar essa conversa e esclarecer para quem está ouvindo a gente é entender, né? O que é a liderança ambidestra? Samia, a liderança ambidestra, ela traz um pouco das habilidades que o líder precisa ter num cenário de mudança constante, como você bem falou no início. Não só pela pandemia que a gente vivenciou, mas isso já vinha acontecendo, né? Um cenário de mudança de mercado, mudança de comportamento de cliente, enfim. Então, resumindo, o líder ambidestro ele tem que ter a habilidade de olhar a execução do presente, então bater o bumbo, a cadência do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, está olhando as inovações, como é que o mercado vai se comportar daqui a alguns meses, quais são as novidades, o que o mercado já vem fazendo para que eu possa incorporar essas inovações já num curto prazo. Senão você tem um risco, né? Você corre um risco, uma tendência aí de ficar ultrapassado. Então, as novidades tecnológicas hoje que acabam todo mês, né? Toda semana vindo uma novidade, as empresas precisam estar atentas a isso. Então, o líder precisa equilibrar muito bem o presente e o futuro próximo ali, a cada 3, 6 meses, do que vai vir a ser aquela área, aquele trabalho, aquele negócio, para não ficar, de novo, atrasado, né, antiquado aí nos modelos de negócio. Bem bacana, Massad, bem pontuado. A gente tem aí vivido em cada uma das empresas pelas quais a gente passa a necessidade de se reinventar. E na mesma empresa, às vezes a gente precisa se reinventar mais uma vez. Então, esse líder ambidestro, ele vê isso não a cada grande mudança, mas até a cada novo colaborador que chega no teu time, a cada novo desafio que lhe é dado. A gente precisa estar muito atento a esse tema. Vai ser bem bacana essa conversa. Vai ser bem bacana mesmo, gente. Vai ser muito bacana. A gente tem diferentes perfis de líderes, né? E aí, como é que a pessoa consegue incorporar isso no dia a dia dela, né? Como é que eu incorporo isso para a minha liderança? Como é que eu trago essa questão de olhar para o futuro, de estar no presente, mas sempre pensando no futuro? Vocês têm alguma dica de como a gente consegue fazer isso, né? Unir características tão diferentes? Boa pergunta, Samia. Quando a gente dá uma olhada nos perfis dos líderes, normalmente a gente vê basicamente 2 perfis, o inovador e o analítico. Quando a gente vê o inovador, é aquele que ele não segue muito os processos, ele tem naturalmente mais tempo para inovar. Ele não está muito ligado naquela tradição, no teu script. Já o líder analítico, aquele mais organizado, que ele está preocupado com os controles, com os monitoramentos, faz tudo baseado em dados. As pessoas, elas têm um pouco dos dois, só que cada um ele pode ter um pouquinho mais. E dependendo da cadeira que a gente está, dependendo de qual organização a gente representa naquele momento, ou com qual pessoa nós estamos em determinada reunião ou qual desafio, a gente pode ser mais um ou mais outro. O importante desse líder ambidestro é saber como trafegar entre esses 2 modelos e deixar que os 2 juntos fluam para que ele tenha aí o alcance dos teus resultados. Eu gosto bastante de um case que é inclusive da OMI, como que meu time, como que a gente conseguiu trazer um pouco da junção desses 2 modelos para que a gente começasse a rampar um canal do zero. O canal Enterprise era um canal novo, um canal que a gente não tinha, como o líder analítico gosta, de muitos insumos, dados de como nós vendemos para esse perfil de cliente. Então, nós usamos muito no começo o quê? O perfil inovador. A gente precisava começar algo do zero ali.
Só que a cada passo que a gente dava, a cada semana, a cada nova venda, aquele perfil analítico começou a entrar em ação, porque a cada novo dado nos dava insumos para ir para um próximo passo. E aquele inovador chama-se de novo nessa conversa e fala, agora como que eu posso usar esse dado para inovar de novo? Muito bom, Bruna. Eu acho que, complementando, né, o líder ele também precisa ter uma capacidade muito grande de analisar aonde ele está investindo o tempo dele. Então, a gente sabe que o dia a dia ele consome, né? Você fica ali, a gente fala que é cabeça dentro d'água, né? Fazendo acontecer o dia inteiro, a gente precisa ter um foco muito grande em execução, mas eu, como gestor, independente da área e da posição, preciso reservar um tempo na minha agenda para pensar, para olhar um pouquinho de cima, né? Ali, tirar a cabeça fora d'água, olhar a floresta de cima e falar, bom, e aí, como é que o time está indo? O que vai ser o futuro? Como é que esse negócio aqui que eu estou tocando vai estar daqui 3 meses? Enfim, é sempre importante reservar um período da tua agenda, e aí cada um aprende de uma maneira, para você aprender alguma coisa nova. Seja num podcast, como a gente está fazendo aqui, num livro, num filme, num artigo, num TED Talk, enfim. É importante a gente colocar isso na agenda, porque naturalmente a gente é consumido pelo dia a dia. Então, mesmo o líder que já tem uma tendência para ser inovador, ele acaba soterrando isso com a operação do dia a dia, né? O volume que a gente precisa ter de trabalho, de entrega, enfim. Então, nada melhor do que a gente reservar ali 15 minutos no dia, 20 minutos no dia, enfim, ou na semana, para que você se atualize, que você aprenda algo novo para você desenvolver os dois lados, o inovador e o analítico, que ajuda muito nessa execução, na cadência do dia a dia. É um perfil de liderança que sai muito da zona de conforto, né? Quando a gente fala da liderança ambidestra, assim, pelo que eu estou absorvendo aqui do que vocês estão falando, né? É uma pessoa que vai ver o processo, mas vai encontrar outros caminhos também para poder ter uma tomada de decisão diferente. Qual que é a diferença entre esse tipo de líder, né? Quando a gente fala de liderança, desse líder inovador, desse líder criativo e de um líder analítico, né? Qual que é a diferença? Como é que a gente consegue combinar essas características? A Bruna falou um pouco, na prática, como é que aconteceu dentro da área de enterprise aqui da OMIE, mas o que a gente pode entender por característica, né, de diferença de cada um desses líderes, gente? Uma coisa que eu gosto bastante, Sâmia, para fazer essa junção, é entender que um perfil mais analítico, ele vai ser um ótimo executor. Ele vai adorar fazer a execução de um trabalho. O inovador, ele vai gostar de ter a ideia. Como é que eu junto ter uma boa ideia e ter uma boa execução? O mesmo líder, às vezes, precisa ter essas duas coisas. Algo que eu sempre procuro no time, ter pessoas que me complementem e que se complementem também. Eu acho que ninguém precisa ser nem 8 nem 80, mas que cada um possa buscar daquele outro aquilo que ele tem de melhor. Então, alguém vem aqui e traz novidade, eu estimulo novas ideias, a gente busca novos modelos também de como fazer a mesma coisa. E isso é um pouco de inovação e um pouco de execução, é um pouco do perfil analítico junto com esse perfil inovador. Uma coisa que a gente fez aqui no Enterprise para inovar e também fazer uma boa execução em conjunto foi a pesquisa de como encontrar várias formas de gerar leads outbound para a gente trabalhar, para diminuir a nossa dependência de inbound, por exemplo. Então, a gente encontrou vários caminhos para que a gente pudesse aumentar o nosso topo de funil com geração de lead outbound. E para isso, a gente criou duplas de executivos com SDRs, a gente criou canais específicos para esse tipo de comunicação. A gente fez muito teste AB também, Sâmia. É importante a gente saber que nem tudo já nasce com aquele selo de garantia de que vai dar certo. O inovador tem isso muito prático, muito claro. O analítico tem um receio, mas quantas vezes isso já aconteceu e deu certo? Qual a probabilidade disso ser sucesso ou não? E tá aí o risco que a gente tem de não ir atrás de algo. E o equilíbrio talvez está um pouco nesse teste. Vamos começar algo agora? Vamos fazer o simples? Aquilo um pouco do que as startups vivem, né? O ótimo é inimigo do bom. Vamos fazer alguma coisa agora e validar se isso pode dar certo para um futuro. Legal, muito legal. O que vocês acham, né? Qual que é a real importância de ser um líder ambidestro? Como a Bruna colocou, o líder ambidestro, ele é um líder mais completo, né? A gente tem uma série de assessments de RH, de liderança, enfim, que mostram as suas preferências. Então, eu sou
eu tenho predisposições em relação a algumas habilidades. Então, geralmente, eu gosto de ser mais inovador ou eu gosto de ser mais analítico, e não tem nenhum problema. Mas a gente precisa desenvolver o que você não é tão predisposto a, para que você se torne um líder mais completo. Então, se eu não gosto tanto de análise, é o que a Bruna falou, aí eu fico só na inovação e não testo se essa ideia faz sentido ou não. E aí eu fico lá, eu sou uma fábrica de ideias, mas que nunca aterriza, né? Nunca põe à prova se aquela ideia vai gerar algum resultado ou não. Por um outro lado, se eu ficar só no analítico, eu perco essa criatividade, eu vou ter uma execução muito boa, mas eu vou perder essa parte de trazer novas ideias, oxigenar a área, né? Eu sempre falo bastante agora do case da Netflix. O case da Netflix é um case muito emblemático em relação a isso de liderança. Eles tiveram a ideia quando estavam vendendo ainda VHS, não existia o DVD, e aí eles começaram com o modelo que entregava o VHS pelo correio, para combater lá, concorrer com a Blockbuster, porque a Blockbuster tinha uma multa de atraso. E aí eles rodaram esse modelo enquanto eles pensavam no próximo modelo, que era o DVD, e ainda ia sair como mídia. E aí eles executavam muito bem a entrega do VHS e mudaram para o DVD. Aí depois do DVD, eles já começaram a ver que ia para o streaming. Então eles tinham uma parte lá do que eles próprios, era a mesma área, não eram áreas separadas, que estavam olhando para o futuro de tendência de tecnologia, mas executando muito bem para a empresa parar de pé. Então eles tiveram, a gente olha na Netflix e fala, putz, é uma fábrica de inovação. Eles tiveram 3 ideias. Primeiro o VHS para o correio, depois o DVD para o correio, depois o streaming, né? E aí eles executaram muito bem, mas eles estavam sempre conectados. Eles acabaram agora de lançar uma plataforma de videogames, de games, porque eles já sabem que é essa tendência. Então o líder ambidestro, ele é muito mais completo. Mas não necessariamente eu nasci assim, ou eu preciso me esforçar e me desenvolver no que não é o que eu mais gosto de fazer. Porque como a Bruna falou, ideia boa é ideia testada e comprovada e que você aprende. Com certeza, eu gostei desse final, de que ideia boa é ideia testada e comprovada. Exatamente assim. Conforme você estava falando aqui, me veio na cabeça, vocês acham que a liderança ambidestra tem a ver com o sentimento de dono? A gente consegue fazer essa afirmação, assim, que tem aquela coisa de pensar em inovação para o modelo de negócio da empresa, de entender o teu papel ali dentro do negócio da empresa com o sentimento de dono? Uma coisa que eu acredito muito, Sâmia, é que se eu não tenho em todas as ações que eu faço, em qualquer atividade, um sentimento de dono, esse senso de dono, eu não consigo me motivar a ponto nem de colocar muito o meu perfil analítico, e eu, Bruna, sou mais analítica, e eu exploro mais o perfil inovador para o meu crescimento, como o Massad falou, eu tenho que procurar elevar aquilo que eu não tenho sem esquecer daquilo que eu já tenho. Então, esse senso, ele é necessário para que eu coloque muita força, energia naquilo que eu preciso fazer, tanto para a inovação, quanto para ser analítico e avaliar aquilo que já deu certo ou não. Então, se eu não tenho uma ambição, se eu não tenho um sentimento de dono, as minhas ideias, tanto inovadoras quanto a minha análise, vão ser diferentes daquilo que eu tenho muita vontade de fazer. Então, é importante sim criar esse sentimento. Eu concordo com a Bruna, Sam. Eu acho que assim, para você estar engajado o suficiente para pensar em novas ideias, que geralmente não estão no teu escopo de trabalho, né? Aquele antiquado job description. Não está lá no job description de ninguém ter ideia nova. Não existe. Tem algumas áreas que são até áreas de inovação, que as empresas começaram a fazer, já não existe mais. Porque a inovação, ela tem que vir de todos os lados. Mas para eu ser estimulado e engajado a ter novas ideias, eu preciso sentir que eu sou parte da solução, que eu tenho esse senso de dono, né? Preciso estar feliz em estar trabalhando aqui na Unier, feliz com o meu líder, com o meu desafio, enfim. Caso contrário, é muito difícil. Eu vou ficar no arroz com feijão, vou fazer lá o básico e tá tudo bem. Esse extra mile, né? O ir além, ele vem quando eu sinto que, poxa, eu tô aqui, visto a camisa, faço parte dessa solução. E cabe muito ao gestor estimular essas ideias. A gente fala da segurança psicológica. Se eu não dou segurança para o meu time de trazer novas ideias, a ideia pode ser ruim, mas nenhum brainstorm só traz ideia boa, né? Mas se ele sentir segurança de dar ideias, poxa, a gente vai ter ideia aí de todos os lugares. Ideia não é hierárquica, né? A ideia não precisa vir só do CEO da empresa. Mas a gente precisa criar um ambiente seguro para as pessoas se exporem, né? A dar uma ideia. Eu gosto muito disso, Massad, de deixar com que o time se sinta confortável para trazer todos os teus perfis ali
dá autonomia à equipe. Hoje em dia a gente vê muitos métodos e novas ações como design thinking para essas atividades colaborativas e todo mundo criar esse mindset de crescimento, saber que faz parte de algo. E a Sami agora há pouco perguntou como que a gente faz para se tornar um líder ambidestro. E eu lembrei de uma experiência que eu tive anterior à OMI, que eu trabalhava com times de desenvolvimento de produto. Eu tinha ali 3 perfis extremamente diferentes numa mesma squad. E eu tinha que fazer com que aquele time desse o melhor de si e combinasse muito bem com o outro, porque é uma esteira de desenvolvimento de produto. Então eu tinha o desenvolvedor que naturalmente ele é extremamente analítico. A gente chamava até o cara do e se, mas e se isso, e se aquilo, e se um navio pirata vier e roubar algo? Não, cara, isso não vai acontecer, mas e se? Então eu tenho um cara extremamente analítico ali. Depois eu tenho um QA que vai testar o produto que ele desenvolveu para validar se não tem nenhum erro, se não tem bug, se funciona de acordo com o que a gente preconizou quando a gente idealizou aquele produto. Esse é o cara meio a meio. Ele vai validar todas as possibilidades e ele também é um pouco inovador, porque ele pensa em novos caminhos. Ele vai encontrar algo que deu errado e ele vai buscar uma solução baseada no que ele acabou de avaliar. Então, ele é um misto do analítico e do inovador. E antes desse processo começar, quando a gente preconiza o que o produto vai ter, eu tenho uma outra figura na squad que é o design, que vai fazer o protótipo daquele produto. Esse é o cara extremamente criativo. Então, como que a gente une essas 3 figuras para que o produto no final saia e a gente consiga vendê-lo? Eu acho que esse é o desafio de um líder ambidestro também. Ter dentro do time, saber que ele vai ter pessoas diferentes e procurar por pessoas diferentes, inclusive, para que elas possam se complementar. Maravilha. Equilíbrio é tudo, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu tiro daqui, assim, de equilibrar essas duas pontas que elas são tão diferentes, de ser um líder inovador e um líder analítico, mas extremamente complementares. Pessoal, tem mais alguma mensagem, alguma coisa sobre liderança ambidestra que vocês gostariam de falar aqui para os nossos colaboradores? Sam, eu acho que a Bruna tocou num ponto também muito importante, essa questão da diversidade, né? Diversidade de pensamento, né? De vivência, enfim, que enriquece muito essa liderança ambidestra, que ajuda. A gente vem falando hoje, né? Eu comentei agora há pouco que as soluções elas não devem vir somente do líder. A inovação, a melhoria da execução, ela vem da equipe. E a gente precisa muito sentar de uma forma até vulnerável com o time e falar, olha, nem sempre eu vou ter todas as respostas, eu preciso que vocês me ajudem a construir. E quanto mais diverso for o meu time, mais possibilidade eu vou ter de ter ideias novas. A gente está falando aqui de inovação, que é a metade aí desse líder ambidestro, e nada melhor do que para desenvolver essa inovação do que eu ter um time diferente, né, trabalhando comigo, porque existe uma tendência ainda, infelizmente, até da gente montar os times de acordo com a minha imagem e semelhança aqui, porque é mais fácil, né, em teoria, as pessoas pensam igual a mim, mas isso não ajuda esse lado da inovação do ambidestro. Então, para líderes que querem desenvolver ou que sentem que essa não é um ponto forte, montem um time diverso, vai buscar aprender alguma coisa nova todo dia. A gente agora, para fazer entrevista para as pessoas que entram na OMI, principalmente para o líder, a gente pergunta, quando é que foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? As pessoas precisam estar se atualizando sempre, tem muita coisa acontecendo e hoje o acesso à informação é muito fácil. Então, quem parar no tempo vai ficar para trás. Então, essa parte de inovação é fundamental. E a execução, acho que a gente explorou bem aqui, é a cadência do dia a dia, e precisa também estar atento, mas eu queria só reforçar esse ponto aqui da inovação e diversidade. Bem colocado, Massad. Gosto bastante desse pensamento. Busco isso muito nos times atuais. Eu busco muito também nos times que não são nossos, trocar um pouco de informações com outros times, tanto da OMI quanto externos, por que não? O que o mercado está fazendo? Quais são as tendências que estão nos levando para um caminho ou não estão mais nos levando para algum caminho? Isso é bastante importante. Eu acho que o primeiro passo é saber que a gente precisa de complemento, a gente precisa de pessoas assim, aceitar que todo mundo pode colaborar muito bem e dar esse espaço para que as pessoas elas possam trazer o melhor de si. E ninguém é perfeito, ninguém nasce sabendo e nada está perfeito a ponto de que não possa melhorar 1%. Eu trago muito isso para o nosso time, 1% melhor todos os dias. Como é que você está hoje? Eu estou melhor do que ontem e amanhã eu vou estar melhor ainda. Parece um pouco de bobeira, mas a gente, quando é um líder ambidestro que está unindo inovação
e um pouco do perfil analítico, todos os dias a gente vai conseguir surtir algo novo no nosso time. E vai ter um momento que a gente não vai puxar isto. O time vai nos trazer naturalmente e vai sentir que tem essa abertura e vai nos sugerir. Bruna, tô vendo um movimento na OMI, ouvi um movimento no mercado que pode ser interessante para nós. O que você acha disso? Ou já traz algum dado pronto a esse perfil mais analítico? E por que não aproveitar tudo isso? Mas é algo que a gente prepara e cria no nosso time. Com certeza, gente. Diversidade é quase que um motor de inovação, né? Gente, muito obrigada por esse papo. Assim, eu acho que para quem está ouvindo, para mim foi assim extremamente esclarecedor. Enquanto vocês estavam falando, trazendo case, minha cabeça fervilhou aqui de coisas que a gente pode melhorar. Nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. E então eu acho que foi muito rico, assim. Muito obrigada mesmo por toda essa contribuição de vocês. Eu quero deixar um recado aqui para o pessoal que está ouvindo a gente agora, que o tema sobre liderança ambidestra está presente no PDL, no programa de liderança da nossa Universidade Corporativa. Então não deixem de conferir, busquem esse conhecimento, busquem esse desenvolvimento. E aí a gente vai chegando aqui ao fim. E eu queria muito, de novo, agradecer vocês, tá? Obrigada mesmo. Obrigado, Sam. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Gostei muito desse Leadercast. Prazer é nosso, gente. Voltem sempre que quiserem, tá? Bom, gente, a gente vai chegando aqui ao fim de mais um episódio. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Em breve nós teremos mais temas relevantes sobre liderança. E até a próxima.